Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do capítulo 4 de Miqueias. Vamos estudar Miqueias 4, 1 a 8. E nesse texto, nós vamos perceber uma mudança radical entre os programas passados e essa nova sessão da profecia. Como verificamos nos outros livros proféticos que estudamos, depois das palavras de condenação, de julgamento e juízo, Deus sempre encoraja o seu povo, dando palavras de encorajamento, de estímulo, através do mesmo profeta, que serve como porta-voz também da condenação. Então, através do mesmo profeta, há palavras de condenação, mas há palavras de esperança, consolo e salvação. Depois de uma mensagem de destruição, conforme o finalzinho do versículo 12 do capítulo 3, aqui Miqueias nos traz uma palavra de restauração, uma palavra de bênção. A partir desse texto, Miqueias proclama a restauração. Nos capítulos 4 e 5, temos uma descrição da restauração do povo de Deus, providenciada pelo próprio Senhor. Esses dois capítulos têm servido de muito consolo, não somente para o Israel histórico nos dias de Miqueias, mas têm servido de consolo para o novo povo de Deus, para a igreja de Jesus Cristo. Aqui verificaremos os gloriosos frutos do amor e da graça de Deus para com seu povo. Como lemos logo no início desse texto, no primeiro versículo, que o monte da casa do Senhor será um monte sobre todos os outros montes. Agora, isso daqui é uma figura de linguagem muito expressiva, pois o profeta está dizendo que o monte Sião será maior que o monte Sinai, onde foi dada a lei. Seria maior que o monte Gerizim, onde foram dadas as bênçãos sobre Israel. E ainda maior que o monte Hermon, local onde provavelmente ocorreu a transfiguração. Nesse monte, da casa do Senhor, haveria então o quê? A verdadeira adoração. Mas não no templo de Jerusalém, em espírito e em verdade, depois da restauração proporcionada pelo Senhor Jesus Cristo. Todos os anos, os israelitas que moravam em Jerusalém subiam para a cidade para adorar no templo. Enquanto subiam, iam cantando o Cântico dos Degraus. Esse cântico incluía os Salmos 120 até 134. São 15 salmos ao todos. Era, na verdade, um maravilhoso cortejo. Todos iam à adoração, todos iam cultuar Yahvé. Mas Miqueias amplia essa cena tão especial, mostrando que essa peregrinação não seria apenas dos israelitas. A peregrinação, o caminho para a casa de Deus, para Jerusalém, seria feito também por pessoas de outras nações. Enquanto os judeus se encorajavam mutuamente, cantando "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor", conforme o Salmo 122:1, os estrangeiros se motivavam proferindo as palavras que Miqueias registra aqui. Vinde, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Conforme o versículo 2. Certamente esse desejo pela verdadeira adoração já tinha começado e, de fato, aconteceu desde os tempos de Jesus Cristo, mas só se completará no período escatológico, no tempo do fim. Uma das razões pelas quais essa mudança ocorrerá é que Deus restaurou o seu povo. O remanescente foi preservado por Deus, e desse remanescente foi-lhe dado o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, Jesus, o Cristo. Então, querido amigo, diante dessa maravilhosa ação divina, o título para o nosso estudo, com base em Miqueias 4, 1 a 8, é o seguinte: a restauração do povo de Deus. Eu repito, esse é o título para a nossa reflexão, com base em Miqueias 4, 1 a 8. A restauração do povo de Deus. Somente o Senhor tem o poder de restaurar a vida do ser humano. Esse é o princípio que esse texto nos dá. Anote também,
Você anotou o título, A Restauração do Povo de Deus, mas eu gostaria, se você tivesse condições, de anotar esse princípio. Esse é o resumo do texto de Miqueias 4, 1 a 8. Somente o Senhor tem o poder de restaurar a vida do ser humano. E nesse texto nós vamos encontrar 5 características da restauração proporcionada por Deus. Em primeiro lugar, a restauração de Deus caracteriza-se por proporcionar unidade e submissão. Veja os versículos 1 e 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Querido amigo, com esses versículos iniciamos então agora uma parte nova no livro. É a sequência da destruição de Jerusalém por causa do juízo divino. O propósito, então, agora é estabelecer um contraste entre aquilo que tinha sido colocado e agora. E estabelecer o contraste, e por meio do relevo, aquilo que Jerusalém era e aquilo que Jerusalém será. A expressão últimos dias é uma referência à época messiânica, ou seja, ao tempo em que o reino de Deus se consumar, em que o reino de Deus for completado. Esse conceito vemos também em Isaías 2, Oséias 3, Joel 3, Ezequiel 38. Enfim, o final dos tempos encerra o desenvolvimento histórico e ele será o tempo do Messias, ou será o tempo do triunfo do crucificado. O reino de Deus é, portanto, o tema realmente básico por toda a Bíblia. E naqueles dias, todos irão para o monte do Senhor para adorarem verdadeiramente. Em segundo lugar, a restauração de Deus caracteriza-se por proporcionar a legislação e o ensino. Veja o versículo 2. Irão muitas nações, eu estou repetindo o versículo 2, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que, e agora sim, nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor virá de Jerusalém. Querido amigo, a palavra monte literalmente é um lugar elevado, porém em outras ocasiões essa palavra é usada metaforicamente, significando o governo, o poder, como é o caso aqui. É também traduzida como centro do poder. Um monte naqueles dias tinha uma grande importância, pois era um local, era um centro de adoração. Os religiosos buscavam lugares altos onde rendiam cultos aos seus deuses. O monte do templo se refere à área do templo de Salomão. Era uma área muito querida pelos judeus. Conforme creem os milenistas, será, na época do milênio, o trono do reino universal de Cristo estará nesse monte do templo. Todos irão para lá para receber a lei de Deus, isso é, para receber as suas instruções, a sua palavra, as suas revelações. É pela palavra de Deus que nós nos conduzimos. E haverá um dia em que todas as nações se quebrantarão e entenderão que a palavra de Deus é realmente verdade. Em terceiro lugar, a restauração de Deus caracteriza-se por proporcionar justiça e produtividade. Veja os versículos 3 e 4. Eu leio esse texto para você. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes se converterão e eles converterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Querido amigo,
Cristo julgará e arbitrará, isto é, ele corrigirá e retificará as situações entre todas as nações. Será de fato um tempo especial, e as palavras desses versos descrevem o que o mundo tem buscado e, na verdade, nunca alcançou. Cristo é a nossa paz. Lembre-se de Efésios 2,14. E naquele tempo futuro, ele trará paz ao mundo por seu reino. Deve-se notar que Jerusalém é uma palavra que, no original, quer dizer fundada em paz. Sem dúvida, reconhecemos que, na atualidade, a cidade de Jerusalém está envolvida em grandes e constantes conflitos. Porém, isso vai terminar quando Cristo voltar. As nações atualmente têm transformado seus instrumentos de agricultura em armas de guerra. Porém, naqueles dias, o contrário ocorrerá. As espadas serão transformadas em instrumentos agrícolas. Lembre-se da palavra de Joel, capítulo 3, versículos 10. A expressão, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, é uma descrição da paz contínua que será estabelecida quando o Senhor Jesus estiver entre nós. Embora os falsos profetas prediziam paz, eles não tinham recebido as suas mensagens de Deus. A verdadeira paz vem apenas com Jesus Cristo e com nossa submissão a Ele. Israel, o povo de Deus, Judá, poderia ter vivido em paz se obedecesse a Deus. Porém, estava sofrendo as consequências da sua desobediência. E o verso 4, então, é o único no livro de Miqueias onde o profeta se refere a Deus como Iavé dos exércitos, embora tenha sido um termo muito usado em Isaías e Jeremias. E o seu uso indica a onipotência de Deus. O Senhor é onipotente. E tudo acontecerá conforme o seu querer. Por isso, em quarto lugar, a restauração de Deus caracteriza-se por proporcionar obediência e permanência. Veja o versículo 5. Acompanhe aí a minha leitura que farei para você. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Querido amigo, aqui Miqueias faz um resumo de modo conclusivo dos acontecimentos futuros. As nações virão a Jerusalém para adorar e não mais para guerrear. Contudo, ao ver o futuro determinado por Deus, Miqueias e os que creem andarão no nome do Senhor, seu Deus, no nome de Iavé. Merece, então, nossa consideração o fato de que as nações também serão afetadas. Essa era uma mensagem para Israel e para Judá. Porém, afetava profundamente o restante das nações. E assim, com respeito a nós também. Querido amigo, temos que lembrar que aquilo que fazemos influi diretamente nas pessoas que estão ao nosso redor. Não vivemos isolados, não somos ilhas. Outros estão observando a nossa fé e a nossa conduta. Portanto, todos nós, é a palavra dos gentios, todos nós andaremos para Jerusalém. E os do povo de Deus diziam, andaremos sim em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Como que tem sido a influência que você tem exercido no meio em que você convive? Você tem andado em nome do Senhor? As pessoas podem entender que você anda em nome do Senhor e querem copiar você? É uma pergunta que só você, diante de Deus, pode responder. Finalmente, em quinto lugar, a restauração de Deus caracteriza-se por proporcionar reconciliação e proteção. Versículos 6, 7 e 8. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação,
e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Querido amigo, o verbo coxear descreve alguém que tropeça ou que cai. O profeta Sofonias usa esse verbo para referir-se à ovelha que, cansada e abatida, está por cair. Também descreve os dispersos do povo de Deus que seriam reunidos todos eles, de onde eles estiverem. E isso se cumprirá naquele dia, no dia do Messias. Querido amigo, mesmo com a formação da nação de Israel em 1948, e isso foi um fato marcante e significativo, os milhões de judeus espalhados pelo mundo, sem dúvida alguma, só se reunirão milagrosamente pelo poder de Deus, não pela vontade própria. Somente isso acontecerá se Deus maravilhosamente, poderosamente operar. O verbo 7 diz que Yahvé reinará sobre eles, enquanto outras passagens dizem que o Messias reinará, conforme Jeremias 23, 5 e 6. Isso se explica porque Deus é um só, mas ao mesmo tempo é um Deus trino, existe em três pessoas, de maneira que o reinado, aquele reinado maravilhoso, será um reinado divino. Ao final, Yahvé, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, será reconhecido por Israel e pelas nações como um único Deus, conforme Zacarias 14, 9. No verso 8, então, temos dois termos para Jerusalém, a cidade mais mencionada por toda a Bíblia. O primeiro termo é Torre do Rebanho, e o segundo termo é Colina da Filha de Sião. São termos poéticos que demonstram que o domínio dos tempos antigos, dos dias de Davi e de Salomão, retornará. Porém, esse domínio não será mais com reis terrenos, mas com o descendente de Davi e de Salomão. O domínio será com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essas palavras não são um sonho idealista, não, mas são, sim, colocações de discernimento prático, sugerindo um caminho de paz universal. E essa é a tarefa que cabe a nós, cristãos, que já caminhamos na paz do Senhor. Devemos anunciar em Jesus o Cristo, que Ele é o único caminho, e Ele é que nos dá a paz que excede a todo entendimento. Querido amigo, ao concluirmos, fica a pergunta: como é que podemos aplicar essas palavras à nossa vida? Como devemos interpretar as palavras desse texto? São palavras que se cumprirão? Descrevem a vida terrena ou a vida celestial? Podemos responder essas questões afirmando que elas são um modelo para a paz e para a justiça do mundo. Essas palavras, enquanto os homens planejam somente a guerra, esse será o resultado obtido quando dependermos do Senhor. O fato de que não há sociedade sem conflito não quer dizer que não devemos planejar e propagar a paz. Em quarto lugar, podemos dizer que essas palavras representam uma vida elaborada, exemplificada, apresentada nesses versos como sua expressão mais completa quando Jesus Cristo voltar e da Jerusalém celestial comandar o reino de Deus. Sem dúvida, aquela visão do futuro pode e deve mudar e deve modelar a nossa vida atual. Em quinto lugar, essas palavras nos fazem entender que a fé e a ação são dois lados da mesma moeda. Enquanto cremos que viveremos e experimentaremos essa época de justiça e paz, nós somos desafiados a fazer todo o possível para que aconteça em nosso redor um ambiente de justiça e paz. Ao invés de ser algo utópico, podemos trabalhar para concretizá-lo.
A paz exposta nesses versos é o resultado de um esforço, de um trabalho árduo. Os homens transformarão suas espadas em instrumentos agrícolas e ferramentas de trabalho. Os instrumentos de guerra, as armas mortíferas, não serão transformadas num piscar de olhos, nem por meio de mágica. Não, os homens terão que se esforçar para a paz. O fato, então, de que cada um se assentará debaixo da sua vide é muito significativo. Aqui estamos diante de um contraste com a vida econômica e social dos capítulos anteriores. Não haverá roubo nas vinhas, pois cada um terá a sua própria vinha. Um símbolo de que haverá o suficiente para todos. Haverá um perfeito equilíbrio nesse reino de justiça e paz. Que Deus te dê condições de você confirmar que você pertence a esse Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.